sacerdotes eram aqueles que deveriam ensinar a lei. Então, era como se fosse um professor. É como se você chegar, pergunta ao professor de matemática, quanto é 10 dividido por 5? Eu fiz o professor de matemática, não souber o resultado dessa divisão, eu acho que ele tem que procurar uma outra vocação. As crianças sabem quanto é 10 dividido por 5? Em nome de Jesus. Aí, 10 dividido por 5, quanto é? Até o microfone falhou de vergonha. 10 dividido por 5, quanto é? Se eu tenho 10 e eu divido em 5 grupos, fica quanto? Eu não estou facilitando a vida de ninguém. Hein? 10 dividido por 5 é quanto? 2. Olha para isso que o pessoal sabe. Eles sabiam, eles só estavam tímidos, né? É 2. Então, se imagine se o professor de matemática não sabe disso. Aqui a ideia é justamente mostrar que os sacerdotes, eles eram responsáveis para mostrar ao povo essa confiança em Deus. É como, por exemplo, se o pastor da igreja não acredita naquilo que prega, o que ele está fazendo pregando? É como uma pessoa que chega e diz para você: meu amigo, você tem que confiar em Deus, amém? Aí você diz amém. Então faz o seguinte, você dá todo o seu dinheiro para mim. Mas você quer o dinheiro para quê? Não, porque eu tenho que pagar minhas contas. Oh, mas você não está dizendo que eu tenho que confiar em Deus? E você não confia não, é? Lá no Rio de Janeiro tem um pastor que foi até preso por conta dos desvarios imorais dele. E a igreja dele era extremamente moralista. Ele proibia as mulheres de usar calça jeans, as mulheres só podiam usar roupas compridas e tal. E ele foi preso até por coisas feias. E esse pastor, ele dizia que a televisão era do diabo. E ele não dizia que ninguém na igreja dele podia ver televisão. Mas no gabinete dele tinha uma televisão de não sei quantas polegadas. Agora veja, você não pode, Oreia, mas eu posso. Por isso que o apóstolo Paulo nos ensinou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se tem algum pastor que diz que é para você seguir esse livro, mas ele diz: faça o que eu falo, não faça o que eu faço, saia de perto, que aí é falso profeta. Aí é lobo disfarçado de ovelha. Se bem que nem está disfarçado, né? É você que não está querendo enxergar. Então a gente tem que tomar cuidado. Os que estão liderando o povo de Deus, eles têm uma responsabilidade ainda maior. É o que está escrito, por exemplo, nas chamadas cartas pastorais: 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque a semelhança do que acontece no nosso governo civil, de que pessoas extremamente desqualificadas estão liderando o povo, do ponto de vista civil, acontece também isso na vida religiosa, infelizmente. Pessoas que não têm qualquer vocação para o pastoreio, eles se entregam ao pastoreio como uma profissão, como um meio de ganhar a vida, como um meio de atingir os seus objetivos malignos. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque Jesus já nos avisou que na nossa geração multiplicaria o número de falsos profetas e de falsos mestres. Você está avisado, de maneira que se você cair nas redes desses falsos mestres, você caiu porque quis, porque você já foi avisado. Então aqui ele está dizendo, versículo 12: se alguém leva a carne santa na orla de sua veste, o que é uma carne santa? Quem pode me dizer? Os sacrifícios, eles eram feitos, na sua grande maioria, através de animais. Os animais, aqui nós temos o irmão Reginho, provavelmente ia ser um levita, muito requisitado, porque ele trabalha, né, justamente cortando carne. E essa era uma das funções mais sérias dos levitas, porque tinha partes do animal que eram para ser queimadas fora do arraial, como por exemplo, né, as vísceras. Existiam partes que eram para ser queimadas para Deus, as gorduras, e existiam partes que deveriam ser separadas para os sacerdotes, e outras partes, em alguns sacrifícios, poderiam ser separadas também para o ofertante. Em alguns sacrifícios, o ofertante também poderia comer
daquela carne. Então a carne santificada era justamente a carne de um animal que era oferecido em sacrifício a Deus, em um animal que era oferecido para Deus, em sacrifício. Então aquela carne se tornava uma carne santa. Mas ele diz aqui, se alguém leva a carne santa na orla da veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Hoje em dia tem gente que acredita que sim. Então tem gente que diz, se alguém levar um óleo ungido da igreja e pingar esse óleo ungido na água, fulano será curado? É lógico. E se alguém pegar uma rosa ungida e chegar em casa, e é lógico que a rosa é ungida. E se alguém trouxer a areia do deserto do Sinai e jogar assim na porta de casa, a casa está protegida de demônios? Pelo amor de Deus, irmão. Imagine, nessa época o povo nem acreditava. Hoje o povo acredita. Que coisa! E olha que Cristo já veio. Cristo já veio, Cristo já nos mostrou que todos esses sacrifícios eram cerimoniais e apontavam para Ele. Mesmo nessa época em que existiam sacrifícios de animais, o povo não acreditava nisso. Ele sabia que aquela carne santificada, ela não poderia santificar numa coisa que ela tocasse. Que aquela carne só era santificada naquele momento em que estava sendo oferecida para Deus e no momento em que ela estivesse sendo usada de acordo com os propósitos pré-estabelecidos por Deus. Então, vamos imaginar que você oferece um determinado animal e você separa uma parte daquele animal que vai ser queimada, outra parte daquele animal vai ser oferecida para o sacerdote como manutenção, e outra parte vai ser usada às vezes até para o próprio ofertante, para que ele participe desse ritual que muitas vezes simbolizava um ritual de arrependimento e reconciliação com Deus. Então, aquela carne ela era santa por conta daquele momento, não por conta da carne em si mesma. É como tem pessoas que acreditam que esse púlpito aqui é santo. Uma vez lá na igreja tem uma coisa que a gente chama de púlpito erradamente, mas aqui dali é um palco, que lá na igreja a gente usa porque o pastor de vocês é baixinho. Se eu fosse alto igual o irmão Comum, igual o irmão Hélio, eu não precisava de palco, vocês todos me veriam, e eu veria vocês, mas como eu sou baixinho, aí eu subo num palco que fica lá no tablado, e que tem um púlpito como esse aqui, tanto na boca do rio, quanto no Alto das Pombas. Aí teve uma vez, há muito tempo atrás, uma pessoa dessa assim, bem religiosa, né? Que viu, logo no final, até hoje, as crianças têm o hábito na igreja, quando termina o culto, as crianças vêm para cima de mim me abraçar. Não sei, eu acho que eu tenho cara de palhaço, né? E aí as crianças vêm e me abraçam. E começam as minhas filhas. E aí teve um desses que viu e disse, mas a criança não pode subir no púlpito. Eu disse, não, ela não subiu no púlpito não, ela subiu no palco. O púlpito é isso aqui, ninguém subiu ainda, né? Mas que aquela pessoa entendia que aquele pedaço de madeira ali era de alguma forma santa, como talvez esse microfone. Pastor, como você está usando esse microfone? Você é homem carnal, homem espiritual, como o irmão Paulo usou o microfone, agora vai e você usa? Não pode. Então muitas pessoas elas querem dar às coisas valores que são espirituais. Coisas não têm valores espirituais. Aquilo que tem valor espiritual é aquilo que é espiritual. Por isso que Jesus diz, eu não quero que você ajunte tesouros na terra, porque as coisas daqui da terra não têm valor espiritual nenhum. Vocês têm que ajuntar tesouro no céu. É o tesouro do céu que tem valor. Esse tesouro de fato tem valor. Então aqui ele está mostrando isso, que algo que é santo não necessariamente vai santificar outra pessoa. Por exemplo, o irmão Paulinho, ele tem familiares, assim como eu tenho, assim como eu creio que a maioria de vocês, talvez todos aqui, tenhamos familiares que não são cristãos. Então vamos imaginar que eu e você somos chamados
a um aniversário de um familiar nosso, e a gente vai num almoço, e de repente todo mundo vai estar santificado porque você tocou na água que vai ser ingerida naquele aniversário. Claro que não, irmãos. De repente você faz uma oração, aí está todo mundo da sua família salvo. Se arrependeu todo mundo? Não, ninguém se arrependeu. Então ninguém está salvo. Não, mas fulano fez oração, você viu aquela oração? Foi estilo de meu Paulinho, poderosa. Então, nós temos essa mania de querer dar aos elementos um valor que eles não têm. Quem já viu, por exemplo, jogador de futebol usando aqueles colares que tem os pingentezinhos, você já viu? Aí tem gente que antes de fazer alguma coisa, beija o pingente, né? Você está de brincadeira comigo, o crente fazer isso, né? Não, meu irmão, a gente não acredita nisso não. A nossa comunhão com Deus é espiritual. O Senhor Jesus, quando estava diante de uma mulher samaritana, em João 4, ele disse: Deus está em busca dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Tá. Foi a pilha? Vem. Não foi a caixa. É a caixa? Aqui tá verde, tá bom, carinho. Rapaz, esse irmão Paulinho, ele é preparado, viu? Amém? Opa, isso. Como você tem um produtor desse, você se sente seguro, né? Isso mesmo. Então vamos lá. Ele diz aqui, versículo de número 12: responderam os sacerdotes: não, ó, o sacerdote era nota 10. Pelo menos na teoria estávamos bem. Mas a grande questão é que teoria sem prática é zero. Não, pastor, você tira 10 na teoria, 0 na prática, a média é 5. Meu filho, só se for aqui na terra. No céu, se você tirar 10 na teoria e 0 na prática, a sua nota é -1. Porque até o que você tem será tirado. Que história é essa de você ouvir e não praticar? Não é assim? Aquele que recebeu um talento, até o que ele tem lhe será tirado, e vai ser dado a quem ouve e pratica. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Agora no versículo 13: então perguntou Ageu. Isso tudo Ageu está perguntando, mas aqui é uma mensagem de Deus. Deus muitas vezes conversa com o seu povo por meio de perguntas. Aqui mesmo no final do Antigo Testamento, a gente vai ver no livro de Malaquias, Deus falando com o seu povo por meio de perguntas. Vocês dizem que eu amo vocês. Vocês dizem que eu sou seu pai. Cadê o meu amor? Cadê o meu respeito? Né? Então a maneira de conversar por meio de perguntas é uma forma de Deus chamar a nossa atenção para determinados assuntos que muitas vezes a gente até sabe, só não está vivendo. Por exemplo, alguém aqui tem dúvida a respeito da palavra perdão? Tem alguém aqui que não sabe que tem que perdoar todo mundo? Não sabe. Aquele que não sabia agora já sabe. Você tem que perdoar todo mundo. Amém? Não, pastor. Tem que perdoar 70 vezes 7. Tem um pessoal que eu já estou no 360. Ai. Quando bater 490, meu irmão, aí sai de baixo. Não, meu filho, 70 vezes 7 é uma maneira de Jesus dizer que você tem que perdoar sempre. Aumenta a minha fé. Por isso que lá em Mateus capítulo 6 ele diz: todo aquele que não perdoa todos e tudo quanto lhe foi ofendido, também não será perdoado. Ele fala isso inclusive no final da oração que a gente conhece como Pai Nosso. Então a gente sabe que tem que perdoar, amém? Amém. E é fácil perdoar? Não. Por que você acha que tem tanto divórcio? Porque ninguém perdoa. Porque ninguém perdoa. E não, meu pastor, aquele traste. Ai. Aquela mulher é uma víbora. Já pensou?
Por que você acha que tem tantas vezes conflito de pai com filho? É verdade. Eu vou expulsar de casa. Eu não quero mais você como meu pai, como minha mãe. Por que você acha que tem tanto problema no trabalho? Que nada, aquele chefe é um demoniado. Aquele trabalhador, ele trabalha para Satanás, está me roubando. Então, a gente vive num mundo evangélico que as pessoas não perdoam. Não perdoa não, meu filho, é linchamento. Faça alguma coisa de errado para você ver. Diga para o pessoal, confesse e deixe, para você ver se você alcança misericórdia. Meu filho. Machado deu uma trança. Mas a Bíblia diz o quê? Que você tem que o quê? Perdoar. Então vamos imaginar, por exemplo, José está com todas as unhas do pé encravadas, todas. Vamos imaginar. Aí de repente o irmão Paulinho vai dar um abraço nele e pisa em todas as unhas encravadas. Ele pisou numa pisada tão com força que até pus saiu. Sabe aquela dor que vai na alma? E aí ele curou, não foi, meu irmão? Depois expulsou o pus, curou. Mas doeu um pouquinho. Aí depois o irmão Paulinho disse: ô alma, me perdoe. Aí José diz: ô alma, é claro que eu me perdoo. Agora o corpo eu não sei se eu vou perdoar não. Não, tem que perdoar integral. Perdoar tudo. Então eu estou falando do perdão, irmãos, porque pra gente é muito difícil, é ou não é? É. Mas a gente sabe que tem que o quê? Perdoar. Mas é fácil? Não. Então a gente tem que pedir ajuda a quem? Aos universitários. No nosso caso só tem um, que é Jesus. Amém. Ele é o dono de tudo, inclusive do perdão. Senhor Jesus, me ajuda a perdoar, Senhor Jesus, que o negócio aqui barriou. O negócio aqui ficou difícil. Eu quero muito perdoar, mas está difícil. Ele ajuda. É nesse sentido que a Bíblia diz: pedir e dá-se-vos-á. Senhor Jesus, eu quero ter um coração limpo, mas o meu coração está sujo de rancor, porque eu não tenho conseguido perdoar determinadas coisas, Senhor. E Ele te ajuda, irmão. Nós temos um Deus que nos ouve, principalmente naquilo que agrada a Ele. Então, devemos ter toda a atenção em relação àquilo que Ele já nos ordenou. Eu vejo pessoas às vezes que querem conhecer as profundidades das Escrituras, e eu acho isso maravilhoso, viu? Eu acho maravilhoso aqueles que querem, como disse o irmão José, né, cavar mais fundo na Bíblia. É precioso isso. Mas irmãos, você só deve cavar mais fundo se você já tiver entendido o básico. Se você não está nem obedecendo o básico, você vai cavar mais fundo para quê? Para aumentar sua desobediência? Então a gente tem que tomar cuidado. Aquele povo do primeiro século, eles conheciam muito menos que a gente, mas eles obedeciam muito mais. E o Espírito se manifestava por meio deles muito mais. Então a gente tem que tomar cuidado, porque nem sempre conhecimento significa espiritualidade. Então aqui ele diz no versículo 13: então perguntou Ageu, se alguém, ele está perguntando a quem? A quem? Aos sacerdotes. Porque era o povo, os sacerdotes eram o grupo que deveria ensinar o povo. Se esse grupo tivesse desqualificado, o povo também o seria. Então ele diz, versículo 11: então perguntou Ageu se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto. Isso era algo que acontecia no Antigo Testamento. Então, se você tocasse em algum morto, você ficava cerimonialmente impuro. Você não podia participar de nenhuma cerimônia religiosa antes de se purificar novamente. Isso está escrito lá nos livros da lei. Então ele diz: se alguém tivesse se tornado impuro por tocar um morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então alguém que está com Covid, se espirrar na cara de uma pessoa que não está com Covid, a pessoa que estava sem Covid vai ficar com o quê? Com Covid. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: santidade não se comunica, mas imundícia se comunica. Por isso que o apóstolo Paulo, quase 600 anos depois
do livro de Ageu. Ageu foi escrito por volta do ano 520. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Coríntios por volta da década de 60 do primeiro século, mais ou menos. 50, 60 do primeiro século. Ele vai dizer em 1 Coríntios 15, 33: as más companhias corrompem os bons costumes. É exatamente esse princípio. Ele está dizendo: vem cá, se alguma pessoa impura tocar em algo puro, aquilo que estava puro vai ficar o quê? Contaminado. Então vamos imaginar essa água, ela está pura, amém? Tá? Inclusive o rótulo aqui está fechadinho. Vamos imaginar que alguém que está com o vírus do Covid, no meu caso, fique tranquilo, eu não passo mais o vírus, que eu já quase morri dele, então fique tranquilo, viu? Vamos imaginar que alguém bebeu, e aí você vai e bebe. O que vai acontecer com você? Talvez você pegue a doença. A probabilidade é enorme de você pegar a doença. Então, ele está mostrando para a gente que santidade não se comunica, mas pecado contamina. Pecado contamina tudo. O pecado de Adão e Eva contaminou toda a raça humana. Você sabia disso? Você sabe por que hoje, se você entrar no Oceano Pacífico e vier um tubarão branco de 5 metros e ele olhar para você, ele vai dizer lanche. No caso de Paulinho, ele vai dizer palito de dente. Paulinho se livra dessas coisas, né, meu filho? Se ele olhar para mim e para José, ele vai dizer refeição principal. Chegou o almoço. Chegou o almoço. Churrascão. Paulinho é sobremesa. Mas antigamente não era assim. Adão e Eva, principalmente no caso de Adão, mais no caso de Adão até, Adão recebeu a ordem de reinar sobre todos os animais. Todos os animais, eles deveriam se sujeitar à autoridade de Adão. Você sabia disso? Está escrito lá em Gênesis, capítulo 1 e 2. Se viesse um tubarão branco para cima de Adão, Adão ia dizer: tubarão branco, quem deu seu nome fui eu, rapaz. Fica quieto. O tubarão branco ia embora, meu filho. Quem deu nome em todos os animais? Adão. E dar nome significa o quê? Autoridade. Ele tinha autoridade, mas ele perdeu toda a sua autoridade, porque ele usou ela de maneira errada. E é por isso que nós somos manchados na raiz. Não existe nada que possa, nada nesse mundo pode purificar o nosso pecado. A única coisa que purifica o nosso pecado é algo que não veio desse mundo, e foi o sangue de Cristo que veio do céu. Glória a Deus. Por isso que nós somos purificados pelo sangue de Jesus, porque ele não é desse mundo. Embora ele tenha vivido durante 33 anos aqui como homem, ele sempre existiu como Deus. Eu acho tão bonito, irmãos, a maneira como João Batista fala de Jesus: aquele que existia antes de mim, passou por mim. É bonito assim, ele fala de uma forma poética, né? Ele está vindo, e eu não sou digno de desamarrar a sandália dos pés dele. Não sou. Imagine, irmãos. E ele vem com toda a humildade e diz: João, é na hora de você me batizar. João, não! Eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Ele diz: não, João, me batizo para que tudo seja feito conforme está escrito. Que coisa, irmãos. Por que o sangue de Jesus purifica o nosso pecado? Porque ele não está manchado pelo pecado. É a única coisa desse mundo, é a única coisa que pisou nesse mundo que não conheceu o pecado. Paulo deixou isso claro em 2 Coríntios 5:21. O irmão Devon até botou esse texto hoje. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui, irmãos, como todos os livros da Bíblia, eles apontam para Cristo. Mais uma vez, quero ensinar para os sacerdotes: cuidado, para você não transformar o caminho de Deus
em uma religião morta. Foi isso que os judeus da época de Jesus tinham feito. Os fariseus eram guias cegos que estavam levando outros para o mesmo destino deles, que era o abismo. Nós vivemos uma geração onde os evangélicos não têm muita diferença dos fariseus da época de Jesus. Confiam muito mais em ritualismos desprovidos de qualquer espiritualidade do que no poder do Espírito Santo de transformar a vida do pecador. A ponto de que aqueles que efetivamente tomam a Bíblia como forma de vida são rotulados rapidamente como o quê? Malucos e radicais. Então, a gente já devia esperar isso. Se o próprio Senhor da glória foi chamado de maluco pelos seus familiares, quando a gente é chamado de maluco pelos nossos familiares, eu vejo isso como elogio. É bênção. Às vezes as pessoas querem me ofender, mas eu ofendo errado. As pessoas às vezes chegam na boca do rio e dizem: pastor, o senhor é muito radical. Eu digo: pare, senão eu vou me soberbecer, né? Não me elogie. Pessoas às vezes querem me ofender, tem que saber ofender direito. Não, se a pessoa chegar e dizer assim: amei a sua pregação, aí eu já começo a ficar com medo. Digo: Senhor, será que eu errei alguma coisa, Pai? Será que eu disse alguma coisa errada? Versículo 13: então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato, versículo 13, com o corpo morto, tocar em alguma coisa destas, ficará ela imunda? Respondeu os sacerdotes: ficará imunda. Imundícia se contamina, imundícia se passa, santidade não passa. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo. Olha que coisa, Jesus usou dessa mesma maneira de ensinar. Jesus chegou e disse: vem cá, a maioria de vocês conhece a agricultura. Na época de Jesus as pessoas viviam basicamente da agricultura e da pecuária, mas muito mais da agricultura. Jesus então diz: vocês sabem quando um semeador sai a semear, que nem sempre a semente cai no solo fértil. E aí Jesus vai lá e diz: pois é assim quando vocês forem pregar o evangelho. Aí depois Jesus vai falar nas margens do mar para um grupo de pessoas que conheciam muito bem a pesca. E diz: vocês sabem como é a pesca, não sabem? Vocês jogam a rede, depois vocês vêm para a praia, puxam a rede, e aí vem todo tipo de peixe. Vem peixe que é bom e peixe que não é. E aí os peixes que são bons para o consumo, vocês jogam no cesto. E os peixes que não são bons para o consumo, o que é que se faz? Joga fora. Pois é assim também. Quando a gente joga a rede do evangelho, vem todo tipo de gente. Jesus ensinou diversas vezes dessa forma. Ele traça uma figura que as pessoas conseguem compreender, e aí depois ele diz: está vendo isso daí? É o que está acontecendo com vocês. Aí ele diz aqui no versículo 14, já vou concluir, irmãos. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. O que o Senhor está dizendo? Olha, irmãos, se não for para fazer da maneira certa, é melhor nem fazer, porque senão fica imundo. Eu vou dar um exemplo. Qual é a maneira certa de se fazer a obra de Deus? Claro, você tem que conhecer a palavra de Deus para ser um obreiro aprovado, amém? Mas muito mais importante do que conhecer a palavra de Deus é você ter amor por Deus e pelo seu semelhante. Todo aquele que tem amor por Deus e pelo seu semelhante, necessariamente vai conhecer a palavra de Deus, porque você não pode amar a Deus e não amar a sua palavra. Então aquele que ama a Deus, ama a sua palavra. Mas você vai ver muita gente estudando a Bíblia sem amar a Deus. Como assim? Estudando a Bíblia para ganhar dinheiro, estudando a Bíblia para vencer debates teológicos, estudando a Bíblia para se colocar acima de outras pessoas que conhecem menos. Essas pessoas não têm qualquer amor por Deus, não têm qualquer amor pelo seu próximo, mas eles são capazes de copiar as Bíblias como faziam
os doutores da lei da época de Jesus. Então, o que eu quero dizer para vocês é que não adianta fazer a obra de Deus se a gente não tiver amor por Deus e pelo próximo. O apóstolo Paulo disse isso em 1 Coríntios capítulo 13. Sem amor, nada adianta. Aí às vezes a gente quer pegar aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo em 1 Coríntios 13 e querer colocar aquilo como se fosse uma passagem romântica. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa: a Bíblia pode ser muitas coisas, menos romântica. A Bíblia não é um livro romântico. A Bíblia é um livro sério, a Bíblia é um livro duro, e a Bíblia fala de um amor espiritual que nada tem a ver com o romantismo adotado pelas pessoas da nossa era. Então, o romantismo, irmãos, é quando você acredita, né, que o que importa, na verdade, são os sentimentos. Não, irmãos, o amor espiritual é algo que vai além dos sentimentos. Inclui também os sentimentos, mas vai além deles. Então aqui ele está mostrando para a gente que o povo que estava construindo o templo, mas não estava fazendo aquilo pela motivação certa, que era o amor para com Deus. E os sacerdotes precisavam ensinar isso para o povo. Olha, não é só uma obrigação que me foi imposta. Eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu estou fazendo aqui. Um cristão ama ir ao culto. Ele não vai ao culto buscar a sua bênção. Ele ama ir ao culto. Ele ama ver o outro irmão. Ele ama dobrar os seus joelhos e falar com Deus e ouvir a voz de Deus. Ele ama louvar hinos bíblicos. Ele ama abrir a Bíblia e ouvir a voz de Deus falando com ele por meio dos versículos da Bíblia. Isso é a verdade na vida de um cristão. Ele faz todas as coisas que muitos fazem por obrigação, mas ele faz por amor. O cristão é a pessoa que mais conhece o amor no universo. Porque aquele que é amor, ele não tem amor, ele é amor. A Bíblia não diz Deus é amor. Perdão, Deus tem amor. A Bíblia diz Deus é amor. Ele é amor. De maneira que o amor vem de Deus. O amor não vem da mente do homem. O amor não vem dos filmes românticos que a gente assiste pela televisão. O amor é aquilo que Deus diz que é amor. Justiça é aquilo que Deus diz que é justiça. Então o parâmetro para as coisas é Deus e não o mundo. É isso que ele está alertando. Versículo de número 15, concluindo aqui, irmãos. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha ao monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Deus estava corrigindo o seu povo por meio da escassez, para que o povo entendesse que eles estavam também escassos de amor para com Deus. Eu quero que você entenda, eu já vou até fechar a Bíblia aqui para a gente concluir a exposição na noite de hoje. A maneira como você trata a Deus vai ser a maneira como Deus vai tratar você. Isso é muito claro na Bíblia. E eu não estou falando de forma alguma, não me entenda errado, que eu estou ensinando para você um caminho de obras, uma religião de obras, aonde você conquista o favor de Deus. De forma alguma, não, é o contrário. Por exemplo, um bebê, ele chora para viver ou ele chora para mostrar que ele está vivo? Como é? O bebê estava morto, aí o médico dá uma palmada e ele vive e chora, é assim? É assim? Não, o bebê estava vivo. E aquele choro é só para o quê? Demonstrar isso.
que ele estava o quê? Vivo. O cristão é a mesma coisa. Ele ama a Deus. E tudo aquilo que a gente faz em nome do Senhor Jesus é para demonstrar esse amor. Não é para conquistar o amor de Deus. Não é para barganhar com Deus. É porque nós amamos a Deus, visto que Ele nos amou primeiro, que nós buscamos fazer todas as coisas que vão agradar ao Deus que a gente tanto ama. Então não é um favor. Não é uma religião de barganha. Olha, vocês têm que dar isso aqui para Deus te dar aquilo ali. Não, é o contrário, visto que Deus já nos deu o melhor que Ele tinha, que é o seu próprio Filho. E nos dará tudo aquilo que for necessário para completar a nossa jornada. O mínimo que nós podemos fazer é obedecer. O salmista, ele faz um questionamento. Foi o irmão César até que colocou: o que darei em troca de todos os favores que Deus tem me dado? Ele colocou só esse versículo, mas se você prestar atenção no salmo, o próprio salmista responde: eu vou cumprir o que eu prometi e vou continuar obedecendo a Deus. Não é não? Se Deus é tão bom comigo, eu vou ser ruim com Deus para Deus ser bom comigo? Não. Se Deus é tão bom comigo, o mínimo que eu posso fazer é fazer tudo por Ele. É como, por exemplo, irmãos, no ano de 156, se eu não me engano, da era cristã, um homem chamado Policarpo foi condenado a ser queimado vivo, porque ele não aceitou adorar a César, oferecendo a ele incenso, porque ele acreditava que havia um único Deus e Senhor, que era Jesus Cristo. E ele foi condenado a morrer queimado na fogueira. E quando ele esteve diante do seu juiz, daquele que estava lhe condenando à morte, foi-lhe dada a oportunidade de se retratar. O juiz disse: olha, se você se retratar agora e oferecer incenso a César, a gente deixa você sair vivo daqui. Ele disse: mas como eu posso ofender aquele que há 86 anos, era a idade de Policarpo quando ele foi morto, há 86 anos tem me amado e tem cuidado de mim? Como eu posso ofender um Senhor e Deus que tanto me ama e cuida de mim? É assim que o cristão se sente, irmão. Porque você acha que irmãos nossos em outras partes do mundo estão agora presos, alguns estão sendo condenados à morte somente pelo fato de serem cristãos. Você sabia disso? Que até hoje existe isso. É claro que a grande mídia não vai publicar. A mídia não publica isso. Se morrer um cachorro, se uma baleia aparecer morta, aí a mídia publica. Mas os cristãos que estão sendo mortos, ninguém fala nada. Mas todos os dias morrem centenas de cristãos somente pelo fato de serem cristãos. E por que você acha que esses nossos irmãos estão dispostos a morrerem pela fé que nós também professamos? Por causa do amor. Não é por medo de ir para o inferno, é por amor a Cristo. Ninguém entrega a sua vida por Cristo por medo de ir para o inferno. A gente entrega a nossa vida por amor a Cristo e ao seu santo evangelho. É por isso que a gente entrega a nossa vida. É isso que a Ageu está tentando ensinar para esse povo. Sabe por que vocês estão perdendo a motivação tão rápido? Porque vocês não estão fazendo por amor. Por que os casamentos terminam tão rápido? Sabe, irmãos, eu particularmente, outro dia eu até me assustei, porque eu completei recentemente 11 anos de casado. Glória a Deus. Irmãos, na minha geração, isso é um milagre. Eu tenho colegas que já estão no terceiro e no quarto casamento. Na minha idade, 40 anos. Porque eu tenho colegas que o casamento durou 6 meses. Um colega meu de infância e de adolescência, né, antes de ser cristão, ele se casou, teve um casamento milionário,
O casamento dele, há 10 anos atrás, custou 50 mil reais, imagine. Sabe quanto tempo durou o casamento? 6 meses. Meu casamento, meu filho, não custou quase nada de reais. Sabe quanto tempo durou? Até hoje. Amém, glória a Deus. Foi fácil? Meu filho, foi não. Teve que perdoar, eu tive que perdoar e tive que ser perdoado. E acredito que até hoje. Mas é isso que a gente tem que fazer. Por amor a quem? A Cristo. A Cristo. Glória a Deus. Antes de amar minha esposa, eu tenho que amar a Cristo. Antes de ser amado por ela tem que amar a Cristo. Ela tem que amar a Cristo mais do que eu, e eu tenho que aceitar. Por isso que se a sua esposa disser, olha, eu vou buscar Cristo, porque eu amo a Cristo mais do que você tem que dizer glória a Deus, varô. Continue assim, em nome de Jesus. Já viu? O marido ficar com ciúme de Cristo é um camarada que não entendeu. Aí, se a minha esposa diz, Cristo está em primeiro lugar, oh Jesus, eu dou para o jeito de dizer, oh aleluia. É bom. Porque uma esposa que ama a Cristo em primeiro lugar, meu filho, vai ser a melhor esposa do mundo. Mal sabe o marido. E a mesma coisa é o marido. Se a esposa perguntar para você, quem você mais ama no mundo? Você responde, Cristo. Você fosse eu. Não, meu amor, é Cristo. Aí você ama mais a Cristo que a mim. Foi essa igreja, foi esse pastor, a culpa é dele. Mal sabe a esposa, meu filho, que se você ama mais a Cristo do que a ela, você vai tratar ela como uma princesa. Panela de feijão quer enrolar. Não é não, filho? Então a gente precisa entender que Cristo tem que vir sempre. Amém, Senhor. E Cristo tem que vir sempre em primeiro lugar no amor. Deus, dá-me esse amor. Porque é do coração que procedem as saídas da vida. Sabe, irmãos, é o que está aqui dentro. Mais cedo ou mais tarde que vai sair. Você pode até fingir gostar de alguém por um tempo, mas você não vai conseguir ficar fingindo muito tempo, não é assim? Mas quando você ama alguém, você ama de verdade. Você olha para aquela pessoa, você quer até ficar com raiva, né? Mas você não consegue. É assim mesmo. Rapaz! Aquela alma! É porque Cristo não deixa, Cristo é bom demais. Então que a gente abrace essa ideia, irmão, que é bíblica, de fazer todas as coisas por amor a Cristo. O irmão Rodolfo vai fazer tão louvor sobre isso, né? Eu, nosso escritor de louvor, Olha aí. vai fazer um louvor sobre o amor de Cristo, amém, irmão? Eu e você, vamos fazer junto, 4 manos. Rapaz. Então, irmãos, que a gente possa entender, Ageu está sendo usado por Deus para colocar o povo para trabalhar para Deus, mas ele em determinado momento para tudo e diz, olha, só é para botar mais um tijolo, só é para botar mais um cimento aqui, só é para pegar mais uma colher, uma mão na colher, se for por amor. Se não for por amor, não adianta mais nada, porque aí tudo vai estar sujo. E a gente não pode recomeçar. A gente não pode reconstruir esse templo da maneira errada. A gente viu o que aconteceu quando o povo adorou da maneira errada. Deus destruiu o templo. Então a gente não pode fazer assim. É isso que Ageu está sendo instrumento de Deus para fazer. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, de redescobrir a importância de te amar e te amar e te amar cada vez mais, Senhor Jesus. Nós muitas vezes nos ocupamos com tantas coisas, quando o amor por ti é a mais importante delas. Ó Senhor Jesus, que nós possamos aprender a te amar, pois nós sabemos que quanto mais perto chegarmos de ti em amor, mais amor teremos por ti, pois o Senhor é completamente desejável. Ó Deus, como não amar um Deus como Jesus, que deu a vida por nós,
cuida de cada um dos nossos passos. Como diz a carta de Judas, que é capaz de nos levar para o céu. Ó Senhor Jesus, nos perdoa, pois somos tão negligentes no amor por Ti. E a mão varado, nos perdoa, Senhor, na nossa insensatez, e nos ajuda cada vez mais a ter esse amor que tudo suporta, que tudo sofre, que tudo espera, pois é um amor que vem de Ti e que volta para Ti. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a permanecermos nele. Abençoa a vida de Dylan, Senhor. Muito obrigado pelo milagre que o Senhor fez hoje. Mas nós sabemos, ó Pai, que ele ainda não está curado, mas sabemos também que o Senhor tem poder para curar. Por isso, ó Pai, cura completamente a saúde dele, restabelece, traz ele de volta ao nosso convívio, Senhor. Nós possamos mais e mais glorificar o Teu nome, por meio dos Teus feitos potentíssimos, Senhor. Abençoa, meu Deus, a vida de Lani, de César também. Protege o coração desses pais, Senhor, guarda a mente deles. Hoje eu estava conversando com eles e vendo como é difícil passar pelos que eles estão passando, Senhor. Mas tudo que eles têm feito é graças à Tua graça. Continua, Senhor, a derramá-la copiosamente sobre eles, Senhor. E cada vez mais usa o que tem acontecido na vida dele para aquecer os corações e atraí-los para Cristo. Abençoa a vida da irmã Osana, Senhor, da irmã Gisele, da pequena Helena. Abençoa a vida, Senhor, de cada irmão e irmã que está aqui nessa noite, os mais pequenos aos mais velhos, Senhor. Nos faz cada vez mais a andarmos em um só Espírito, em uma só fé, em um só batismo, ciente de que somos filhos de um só Pai, Senhor, e Deus. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a permanecermos firmes na fé e cada vez mais frutíferos em toda boa obra. Para a Tua glória oramos, em nome de Jesus. Amém! E graças a Deus. Saúdem-se mutuamente com um olhar santo. E não se esqueça de dizer para o seu irmão: se for para amar, ame Jesus e ame de verdade. É, Senhor Jesus. O irmão Paulo ama Jesus, eu não tenho dúvida. Primeiro lugar na sua vida é Jesus,